Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. JSRE11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, esse é um fundo imobiliário do setor de tijolos, é um fundo imobiliário do setor de lajes corporativas. Na data que eu gravo o vídeo, esse fundo está sendo negociado ali a R$ 75. Ele tem um dividend yield médio aí nos últimos 12 meses de quase 8%, 7,91. Ele está atualmente a um PVP de 0,65, o que indica 35% de desconto. Ele tem uma liquidez alta, tá? Ele está negociando em média 2 milhões por dia. E ele teve uma valorização nos últimos 12 meses, ele vem de uma alta aí de 2%. O gráfico, eu não gosto de olhar nesse site, para mim ele é um pouco, tem alguma defasagem, né? Eu prefiro acabar olhando lá no JSRE. Então aqui no JSRE a gente vê os valores, né, R$ 75. No último ano a mínima que ele atingiu ali foi R$ 61. Os R$ 75 ele teve mínima de 61 e máxima de 88. O dividendo aqui nesse site está divergindo de lá, né? Nos últimos 12 meses 8,33%. E aí o que a gente consegue observar? Esse fundo lá nos idos de 2018, ó, antes da sua situação pandêmica, ele era negociado acima dos R$ 100. No final de 2019, o mercado estava bem eufórico e esse fundo chegou a ser negociado ali na faixa de 120. Vem a situação pandêmica e joga as cotas desse fundo ali para mais ou menos R$ 80. Depois da situação pandêmica, o fundo se recupera, fica ali em patamares de 96, 100 reais. Durante os idos de 2021, o fundo tem uma boa queda, saindo ali de mais ou menos 100 reais, vindo ali em novembro de 2021, que teve uma situação de talvez taxação de dividendos e tal. E aí o fundo cai ali abaixo de R$ 72, talvez na faixa de 70. O fundo fica entre altos e baixos, entre 84, 72, mais ou menos R$ 86, isso durante o ano de 2022. E aí o fundo tem novamente um outro vale, uma outra queda, tendo como essas mínimas de R$ 61, mais ou menos entre fevereiro e abril de 2023. E agora a gente vê o quanto que esse fundo deu um salto, né? E ele está mais ou menos estabilizado nesse patamar aí de R$ 75. Voltando para esse site, a gente vê aqui alguns dados do fundo. Então, o que a gente consegue ver aqui? A gente vê o nome da gestora, JS Real Estate, o CNPJ. É um fundo para investidor em geral, mandato híbrido, segmento híbrido, fundos, tipo de fundos outros. Ele é por prazo indeterminado, gestão ativa. Essa taxa eu prefiro ver dentro do relatório gerencial. Uma vacância atual aqui na faixa de 7%. Ele conta ali com quase 90 mil cotistas. Ele tem ali mais de 20 milhões de cotas emitidas, tá? 20 milhões e 700 mil cotas. Ele vale atualmente R$ 112 o seu patrimônio. Ele tem um patrimônio de 2,34 bilhões, então é um fundo gigantesco em termos de patrimônio. E seu último dividendo anunciado foi ali de 46 centavos. Dando continuidade aqui no site, a gente vê o comparativo. A gente pode trazer para 2 anos, 5 anos, né? Então a gente vê o seguinte, que esse fundo, por ser de tijolo, ele nem nos momentos mais eufóricos ele conseguiu bater ali o IDIV e também não conseguiu bater o IFIX, sempre performando abaixo do IFIX. E nesses momentos de queda, você pode ver que ele acompanha. Caiu, subiu. Ele teve uma subida depois, né? E agora, atualmente, você pode ver que todo o mercado vem se recuperando, ele também vem se recuperando. E na data que eu gravo o vídeo, ele está, pelo menos, neutralizado em termos de rentabilidade, né? Está neutra. Aqui a gente consegue ver os dividendos anunciados pelo fundo, logo aqui abaixo. E a gente vê o seguinte, que o que a gente busca num fundo de tijolo? A gente busca um fundo de tijolo que as cotas valorizem com o passar do tempo. Então esse fundo, mesmo que seja timidamente, ele conseguiu ter uma pequena valorização do seu patrimônio, então isso está ok, mas em termos de valorização dos dividendos, ou seja, a evolução dos aluguéis, esse fundo não conseguiu demonstrar isso. Nos idos de 2018, esse fundo entregou entre 60 e 50 centavos, sendo que a maior parte do tempo ele entregou ali próximo de 60 centavos. É normal, tá, esse movimento aqui de queda, porque teve a situação pandêmica aqui, então afetou drasticamente o fundo. E aí o fundo, mais recentemente, ele vinha no patamar um pouco acima de 50 centavos, mas infelizmente a gente vê recentemente cada vez mais o fundo tendo queda nos rendimentos entregues, né?
E aí os últimos dividendos anunciados pelo fundo estão nessa faixa de 46 centavos. Aqui o site ainda não sensibilizou o último dividendo, então 28 de abril ele pagou no dia 15 de maio, ali 46 centavos. Quando esse vídeo for ao ar, já vai ter o anúncio do dividendo referente a junho, né? Então, por enquanto, aqui não está sensibilizando. E no critério de dividend yield, o que acontece? Aqui, por mais que a gente veja que está mais ou menos estabilizado, você vê toda essa oscilação de dividendos. Por quê? Quanto mais a cota cai, e mesmo que ele mantenha o dividendo, né, o yield do fundo tende a aumentar. Então, nesse sentido aí, ó, o fundo entregou durante o período uma média de 0,53 de yield, caindo para 0,40, e agora, mais atualmente, está na faixa de 0,60, 0,78, 0,56, e na data que eu gravo o vídeo, o yield está mais ou menos 0,7, mais ou menos, né? Então, pessoal, antes de a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, como que ele está se desempenhando, os ativos, o relatório gerencial, eu trago aqui para vocês formas de apoio financeiro ao nosso trabalho. Se você gosta do que a gente faz, considere nesse vídeo aqui você fazer uma doação para o Pix do canal. Qualquer doação é muito bem-vinda. O Pix do canal, amuinvest@gmail.com. Desde já agradeço de coração todos vocês que colaboram. Outra forma de apoio financeiro, nós temos 2 canais aí com clube de membros. O canal Amuinvest e o canal Amufiagro, ambos contam com clube de membros. Esse clube de membros, a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês é o valor inicial. São valores baratos e irrisórios, mas que para o canal faz extrema diferença. Além de nos ajudar, você ainda tem vários benefícios. Vocês têm acesso antecipado a vídeos, participa do grupo fechado do Telegram e tem preferência quando pede um vídeo aqui no canal. Além de, em breve, né? Pelo menos eu espero que seja... Pelo menos eu espero que seja em breve. A gente vai comercializar uma planilha aqui no canal, né, de controle e tal. E quem for membro vai ter um hiper mega desconto também nessa planilha. Então, são vários e vários benefícios aí para quem for membro do canal. Mais uma forma de apoio, eu elaborei 2 e-books, Introdução aos Fundos Imobiliários, Introdução aos Fiagros. Esses e-books possuem linguagem simples, mas com bastante conteúdo, que eu acho que pode ajudar imensamente. Seja investidor iniciante, seja quem tem até uma certa bagagem aí no mercado. Considere adquirir esse e-book para você, para um amigo ou para doar para um parente, né? Desde já agradeço de coração todos vocês que colaboram aí com o nosso trabalho. Provavelmente, quando esse vídeo for ao ar, já vai ter acabado a promoção, mas você pode fazer um teste para ver se ainda está valendo. Na aquisição dos e-books com o cupom AMU20, se ainda estiver válido, tá? Você vai ter ali 20% de desconto, e se você optar por comprar os 2 juntos, com o cupom AMU30, você teria ali 30% de desconto. Agora, caso você não consiga o desconto, na compra dos 2 juntos, ainda assim você vai ter um hiper mega desconto. Então, considere adquirir os e-books para ajudar o nosso trabalho aí. Esse vídeo aqui foi uma sugestão, né, o nome dele aqui, ó, Você Tem Demência, aquele meme. Ele fala, muito bom canal, ajuda muita gente. Faz um vídeo do JSRE, por gentileza. Como eu disse, eu quase não estou conseguindo atender vídeos de inscritos, tá? Então, podem continuar pedindo aí, eu vou, na medida do possível, fazer o possível para atender o pedido de vocês, mas eu não estou conseguindo atender. Tornando-se membro, como eu já avisei antecipadamente, eu consigo atender o pedido aí de todos os membros do canal. Aqui agora nós estamos dentro do relatório gerencial, né, o relatório mais recente que eles lançaram de abril aí, e a gente vê de novo alguns destaques. Então a cota na data do relatório fechou a 67, a gente viu que já está maior. O fundo tem 1.398 bilhões atualmente, pelo valor que ele está sendo negociado, só que você pode ver que ele está pelo, né, 112 está sendo negociado por 67, então de 2 bilhões e 300 ele está sendo negociado por 1 bilhão e quase 400. Ele possui ali quase 93 mil cotistas, 20 milhões de cotas, área bruta locável que o fundo possui, quase 122 mil metros quadrados, está negociando uma média de 2 milhões e 300 por dia, o yield acumulado do fundo aí está na casa de 8,60 nos últimos 12 meses, tem uma rentabilidade negativa aí de menos 6% nos últimos 12 meses. Por que isso? Porque ele caiu e os dividendos não foram suficientes para suprir a queda, né? Dando continuidade, eu não vou ler essa parte aqui dos objetivos do fundo. Qualquer coisa você dá uma pausa aí e você lê aí com atenção, né? Então aqui eu vou ver exatamente aqui a taxa, depois a gente volta para essas informações trazidas ali. Então o fundo cobra de taxa 1% e ele também cobra performance de 20% se ele conseguir bater IGPM mais 6, né? Então ele pode ter performance aí. Aqui o gestor vem falar o seguinte, que em abril foi assinado um novo contrato de locação com a empresa Mitsui, do setor de energia, com área de 374 metros quadrados na Torre Marble.
do complexo Rocha Verá. Com essa nova alocação, a vacância física do portfólio foi para 8,1%, caindo bastante, né? E ele fala que demonstra tranquilidade, a qualidade do mesmo e a melhora nas condições de mercado imobiliário comercial de imóveis AAA em São Paulo. Ainda sobre acordos comerciais, revisionamos o contrato da Zurich Minas, inquilina do Tower Bridge Corporate, prorrogando o mesmo até 2028, sem alteração do preço de locação. Então, assim, estendeu, né? Mas, para manter o inquilino, eles não aumentaram o preço de locação. Essa prorrogação de contrato foi bastante positiva para o fundo, dado que a Zurich é importante inquilino com mais de 6.700 metros quadrados de ABL e com excelente padrão de crédito, que traz maior segurança e previsibilidade das receitas. As cotas do JSRE se valorizaram 10% no mês de abril e seguiram se valorizando, né? Em maio agora também teve uma boa valorização, frente a 3,51 do IFIX e 2,50 do IBOV, né? Então eles estão mostrando que teve uma boa valorização do fundo frente ao IFIX. Eles continuam falando sobre a parte operacional do fundo aqui, dizendo o seguinte, que já demos início às obras na praça de alimentação do Tower Bridge Corporate, que visa um ajuste no mix de restaurantes e prestadores de serviços, gerando maior valor para o imóvel e maior uso aos inquilinos do prédio. A obra deverá ser entregue ainda no primeiro semestre de 2023. Conforme já informado nos relatórios anteriores, nesse mês de abril tivemos o fim da renda mínima garantida no complexo Rocha Verá, sem impactar negativamente as distribuições, em função da reserva de lucros acumulados, e também de ganho de capital nas vendas de cotas de fundo imobiliário, e no fim de carência de contratos assinados nos últimos meses. O fundo mantém seu guidance de distribuição anteriormente de 0,46 a 50 centavos, então ele está distribuindo mais ou menos nesse sentido, né? Continuando, ele fala que no mês de abril, o fundo anunciou 46 centavos, e o yield anualizado do fundo está na faixa de 8,20%. Por fim, os informes de rendimento do ano 2022 foram disponibilizados, né, para quem precisava fazer a sua declaração de imposto de renda. Dando continuidade aqui no relatório, a gente vê a DRE do fundo, demonstrativo de resultado de exercício. Então, um ponto negativo é que ele não traz os meses anteriores. Ele traz o último mês, o acumulado do semestre e o acumulado do ano, né? Então, esse fundo teve como receitas aqui em abril 10.279.000 de receita de imóveis, 1.100.000 só de fundos imobiliários. Ele não tem CRIs nem LCIs e títulos públicos, provavelmente dinheiro parado em caixa, rendeu ali mais 80.000. Total que o fundo receitou foi de 11.463.000. Ele gerou ali despesas administrativas, 1 milhão, e despesas operacionais, provavelmente os custos com os imóveis aí, 1.064.000. Então vamos ver o que na prática esses 1.030.000 representam frente que o fundo receitou. Então aqui a gente vê, ao invés de olhar aquela taxa lá, a gente vê na prática o que as despesas estão representando frente às receitas. De tudo que o fundo recebe, o que ele gasta com a gestão, né? Para mim, o máximo que eu me sinto confortável é 15%. De 0 a 10 eu acho uma taxa cara e de 0 a 10 é uma taxa aceitável, de 10 a 15 é caro. Então vamos ver na prática o que esses 1.030.000 aqui, ó, vezes 100, estão representando. Dividido por 11.463. Então a gente observa que as despesas do fundo estão ali na faixa de 9%, 8,98. Perto dos 10, ou seja, bem tranquilo. E acima de 10 a 15 seria algo careiro, mas ainda assim aceitável, né? Então, no crivo de taxa, tranquilo, na minha opinião, algo bem tranquilo. Em abril, o fundo distribuiu 102%, um pouquinho acima das suas capacidades. Ele gerou 45 e entregou 46. Contudo, o fundo tem uma pequena reserva no acumulado do ano, né? Então, ele tem 2,3 de resultado e distribuiu 1,87. Então ele ainda tem uma gordurinha pequena a distribuir, né? Dos 95% que ele pode distribuir no semestre, ele distribui apenas 92%. Aqui ele mostra como é que é a composição do rendimento. Eu não vou tecer maiores comentários em relação aqui. E a gente vê que o fundo está bem em linha, né? Com a capacidade e o que ele vem entregando. Não vem oscilando muito isso, né? Aqui ele fala sobre rentabilidade e liquidez. Eu passo direto por isso, porque isso aqui é muito pessoal. Não adianta nada ele trazer isso se a sua, né? O seu yield on cost é um pouco diferente. A carteira do fundo. Então, o que compõe o patrimônio do fundo? O fundo ele tem esses imóveis, né? O edifício Tower Bridge Corporate, o Torre Marble, edifício Paulista, edifício WTNU e edifício Praia Botafogo. A gente vê que um único imóvel é responsável por 44% do patrimônio do fundo. Então, só esse Tower Bridge aqui, ele vale 1.110.000.000. Em continuidade, a gente vê que esse Torre Marble é 18%, esse outro aqui, o edifício Paulista, 19%. Esse outro edifício, 14%. E esse edifício Praia Botafogo é quase que irrisório, né? Apenas 0,38%.
A parte de imóveis do fundo representa ali 96,6% do portfólio. E o fundo tem mais um pouquinho ali, ó. Ele tem mais 2,81 em fundos imobiliários. Ele tem ali dinheiro parado em caixa, 0,19. E de valores a receber, mais 0,40. O que ele tem em fundos imobiliários? Ele tem ali 2% de HGPO. Então ele tem ali, ó, 52 milhões em HGPO. Não é um valor pequeno, né? Então eles têm BLMO, DGA, RCRB, PVSRV, né? PRSV. Então ele tem alguns outros fundos imobiliários. Um total de 70 milhões aí. Então o que a gente observa? O fundo não possui alavancagem, que é um ponto menos mal, né? Um ponto bem positivo, tendo em vista o quanto a gente vê os ativos sofrendo atualmente, né? Dando continuidade aqui, a gente vê como é que é a composição do patrimônio em termo. Eu acabei de falar há pouco que não tinha alavancagem, mas tem, né? Não estava ali em cima dito, ele trouxe de outra forma. Então os imóveis do fundo valem 2 bilhões e 400 milhões, ou seja, 103% do PL. Por que é acima de 100%? Porque ele tem alavancagem. Só um imóvel dele, ele tem ali 150 milhões. Só que, gente, é 6% do portfólio apenas, tá? Só de recebíveis, ó, entre fundos imobiliários, títulos públicos e contas a receber, ele tem 3,5%. Então, teoricamente, tá, o que ele tem de liquidez ali é como se o fundo tivesse uma alavancagem de 3%. Em vista de várias e várias outras alavancagem, uma alavancagem bem saudável, bem tranquila. Não vejo nada como sendo preocupante, não. Até então, nos outros relatórios desse fundo, eu não me recordo disso aqui estar tão nítido igual está agora, né? Então, acho que eles passaram a trazer sobre essa alavancagem mais recentemente. Então, aqui ele mostra a composição do portfólio. Aqui a gente vê a alavancagem aqui, ó, que é o negativo. Se você somar todos os valores positivos, abater os negativos, sobra o patrimônio líquido. Aqui sim, é realmente o que ele tem de valor de tudo que ele possui, 2 bilhões 339 milhões. Aqui a gente vê a composição dos reajustes quando tem, né? Quando o fundo consegue reajustar suas receitas, ele consegue ali 71% por IPCA, 29% por IGPM. Aqui a gente já tinha visto lá atrás esses percentuais, mas agora a gente vê em forma de gráfico, né? Então, 52% do portfólio é edifício Tower Bridge. Aí ele tem 16% no Rocha Verá, 17% Nações Unidas, 14% Paulista. E esse para Botafogo aqui é bem irrisório o seu percentual. O ALT, que é como se fosse o prazo médio dos contratos do fundo, é um prazo curto, de apenas 4,8 anos, né? Então, é um prazo pequeno. Quando que vence os contratos do fundo? Esse ano, 2023, não vence nada, mas 2024 começa a ter um vencimento ali de 10%. Então, tem que se saber se esse fundo vai conseguir com que esses inquilinos renovem, né? Porque se não renovar, ele vai começar a ter um nível de vencimento dos contratos bem breve, né? Então, vence aí ano que vem 11%, em 2025 vence ali mais 8%. Em 2026, vence 13%. Em 2027, vence quase 30%. Em 2028, vence 40%. E sempre tem revisionais também no meio do caminho. Esse ano, 2% de possíveis melhorias nos contratos do fundo, né? Renovações. Ano que vem, vai ter mais 38% de renovatórias. 2025, mais 24% e assim por diante. Quando ocorrem os reajustes, a maior parte deles ocorre no segundo e no quarto trimestre. E aqui a gente vê também os maiores inquilinos do fundo. Menos mal, apesar de toda a concentração em um único imóvel, né, 50% do patrimônio do fundo estar em um único imóvel, o inquilino com maior concentração é a Allianz, com 12,8% do portfólio. Todos os demais inquilinos não têm alta concentração. E eu vejo isso aqui de forma muito positiva mesmo. Além do mais, eles também têm 62 inquilinos, diversificação por segmentos, seguro, saúde, tecnologia, transporte. Então também é outro ponto muito positivo. Em vista de vários e vários outros fundos que a gente vê aí, é um dos fundos que a gente percebe que tem uma das menores concentrações por inquilino. É algo bem positivo na minha humilde opinião, né? E aqui a gente vê os imóveis que o fundo possui. Com essa nova forma de apresentar o relatório, eu consigo começar a mostrar os imóveis para vocês. Então, olha só, a qualidade desse ativo aqui, ó, Tower Bridge. Não vou ler aqui. Ele é um fundo AAA, tem certificações, né? Qualquer coisa, certificação Gold, qualquer coisa, você pausa o vídeo e dá uma olhada com atenção aqui, tá bom? Nós vamos aqui para o próximo vídeo, próximo fundo. Aqui ele fala, ó, tem 48 lajes, loja e restaurante tem mais 10 conjuntos, 1.600 vagas de estacionamento. A vacância desse fundo aí está na faixa de 6,9% desse imóvel, né? O próximo aqui, esse Marble e Ebony, é o complexo Rocha Verá. Olha que fundos ativos bonitos, né? O fundo é proprietário de 40% desse imóvel.
do outro imóvel ele é dono de 100%. Também tem certificação Gold, né? Nesse fundo ele está sofrendo mais, está com 20% de vacância. Também tem padrão AAA de qualidade, tá? O próximo aqui é o W Torre Nações Unidas. Também é um fundo com certificação. Aqui a certificação já é platina, né? Platinum. Também padrão AAA. Então, assim, a gente vê que são ativos de ótima qualidade, né? E esse ativo está 100% ocupado, não tem vacância. O Edifício Paulista aí, certificação Gold, duplo A de padrão. Ele tem 4,6% de vacância aí do fundo, do imóvel, né? E o Edifício Botafogo não tem fotos dele aqui. Deve ser um imóvel, ó, zero vacância, é bem pequenininho, apenas 717 metros quadrados, então bem tranquilo. Então, de todo o portfólio do fundo, ele está ali com 8% de vacância física e 13% de vacância financeira. Amu, por que ele tem mais vacância financeira do que física? Provavelmente o fundo está dando desconto, carência, algo nesse sentido, tá? Então, em algum momento, isso aqui, ó, deve retornar para o fundo em forma de recursos, né? Melhorando, assim, os dividendos que ele entrega. Então, deve estar com bastante carência aí, ou inadimplência, mas isso não foi trazido nos relatórios, né? Então, não vejo dessa forma aí, não. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do JSRE são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente vocês aí que apoiam o nosso trabalho, né? E gostaria de pedir humildemente, nesse vídeo aqui, deixa o like, comenta, compartilha. Se inscreva aqui no nosso canal e ative o sino. Ajude-nos a crescer aí no YouTube, eu agradeço de coração. Comenta aí para nós. E aí, o que você achou a respeito do JSRE? Você tem ele no seu portfólio? Você acha ele um bom fundo de tijolo? Você teria cotas dele no seu portfólio? Comenta aí para nós, seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Pelo que eu deixei claro aí para vocês, eu acredito que seja um ótimo fundo, né? Ótimos ativos, mas é um fundo que vem sofrendo bastante. Não é um fundo que eu acompanho há muito tempo. O que eu ouvi dizer é que a gestora pagou caro pelos ativos, foi um ponto negativo deles aí, mas são ótimos imóveis e acredito que esse fundo tem tudo para começar a destravar um pouco mais de valor. Eu não tenho esse ativo no meu portfólio, não tenho interesse de ter, mas isso não significa que ele seja ruim, e isso não é uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Eu tenho 2 canais secundários que a gente está tentando chegar a 1000 inscritos. O canal Amuf Infra já conta ali com 284. Então vá lá e se inscreva, ajude-nos a gente chegar nos 1000 inscritos. E o canal Amu Dicas, ele entrou em contagem regressiva. Dos 1000 inscritos, agora só faltam 39. Já contamos com mais de 960 inscritos. Vá lá e se inscreva, é de graça. Ajude a gente aí. Muito, muito, muito obrigado de coração a todos vocês que colaboram. Os nossos 4 canais estão presentes em outras plataformas. Vá lá, siga, se inscreva. Tudo isso é de graça, mas pra gente faz uma enorme diferença. Muito obrigado de coração. E o que eu tinha para trazer são somente, a respeito desse fundo, são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer e reiterar novamente. Muito obrigado a todos vocês que apoiam, que colaboram de todas as formas, né? Obrigado vocês que apoiam de forma gratuita e obrigado vocês que apoiam de forma financeira. Nesse vídeo aqui, então todos vocês que apoiam de forma financeira, seja doando para o Pix do canal, seja tornando-se membro dos nossos canais, seja adquirindo os e-books, tudo isso ajuda imensamente. Muito, muito obrigado de coração. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui!